Noite a todas e todos. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de agradecer à equipe do ONU Habitat por mais um circuito urbano, e nós estaremos, nesta noite, apresentando para vocês os resultados do monitoramento urbano em território fluminense, que é uma experiência realizada pelo Observatório Colaborativo da Agenda Urbana Fluminense, o OCA. Tá? Eu sou Luiz Fernando Valverde, sou arquiteto urbanista formado pela UF, doutor em Geografia, arquiteto da Prefeitura do Rio e atualmente sou coordenador de pesquisa e avaliação do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos. E sou conselheiro do IAB-RJ, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo no Rio de Janeiro e da Casa Fluminense. Comigo hoje, nessa live, temos os amigos Cláudio Crispim, do IAB-RJ e do OCA, né? Ele é arquiteto. Boa noite, gente. Ele é arquiteto, urbanista e pesquisador, foi co-presidente do IAB-RJ e é conselheiro estadual na atual gestão do IAB. Prazer, Valverde, obrigado. Prazer compartilhar mais uma vez aqui a sala com você, com a Emily, com a Cláudia, em mais uma edição do Circuito Urbano, né? A gente que está desde a primeira e não faltou nenhuma. E aí vamos para mais uma apresentação do OCA dentro desse espaço super bacana que é o Circuito Urbano. Boa reunião para todos nós. Obrigado, Cláudio. Nós temos também conosco a Emily Leandro, do IAB-RJ, né? Ela é arquiteta e urbanista, mestranda em Planejamento Urbano e Regional pelo IPUR, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ela atualmente é assessora parlamentar na Câmara Municipal do Rio de Janeiro e é vice-presidente de Ações Socioculturais do IAB do Rio de Janeiro, além de ser coordenadora da Comissão de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social, no CAU-RJ. Emily? Olá a todas e todos, um prazer estar aqui, né, falar sobre o OCA nesse momento aqui tão importante do circuito urbano, promovido pela ONU Habitat. Então é um prazer estar com vocês, espero que a gente tenha um bom papo, uma boa reunião aqui. Muito obrigado, Emily. E para completar o nosso trio de brilhantes convidadas e convidados, nós temos a Cláudia Cruz, pela Casa Fluminense. A Cláudia é doutora em políticas públicas e especialista em avaliação e planejamento de políticas sociais. Atualmente, ela é coordenadora de informação da Casa Fluminense. Obrigado, Cláudia. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui. A Casa vem participando com frequência também do circuito urbano da ONU Habitat. Estamos aqui mais uma vez para trocar experiências de políticas públicas e incidência aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro. Espero que tenhamos uma ótima troca de informações. Bom, agradeço muito as palavras do Cláudio, da Emily e da Cláudia. Queria dizer que é uma enorme satisfação estar com vocês. Nós todos somos parceiros desse observatório colaborativo da Agenda Urbana Fluminense e é um prazer hoje dividir com vocês a nossa experiência na implementação desse projeto tão empolgante como é o monitoramento de políticas públicas no nosso estado do Rio de Janeiro. Tá? A nossa dinâmica será inicialmente apresentações de cada um dos nossos convidados, começando pelo Cláudio Crispim. Na sequência nós teremos a Cláudia e finalmente a Emily. Na sequência nós teremos um debate com perguntas preparadas pela nossa organização para os nossos convidados e na sequência os comentários deles e os comentários finais também para fechar essa jornada com uma avaliação dessa experiência do observatório. Tá? Essa live está sendo gravada, nós não poderemos interagir no chat do YouTube com vocês, mas nós deixaremos os nossos contatos do Observatório, da Casa, do IAB e do CAU, para quem quiser saber mais sobre essa experiência do Observatório e quiser colaborar conosco, porque o projeto ele está em pleno andamento. Então, agora, para iniciar e entender mais o que é o OCA, eu vou chamar o Cláudio Crispim, né, que vai nos apresentar como começou essa experiência e em que momento dela nós estamos agora. Então, é com você, Cláudio Crispim. Boa noite e obrigado pela presença.
Microfone, por favor. Estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo agora? Sim. Sim. Perfeito. Então, vou passar agora para a apresentação. Uma apresentação feita a várias mãos, né? A gente tem, a partir daqui na tela, a gente tem feito essa apresentação de várias formas, né? Para quem não conhece ainda o OCA, muitos colegas já ouviram falar, né? É o Observatório Colaborativo da Agenda Urbana Fluminense. Esse observatório, ele vamos dizer assim, foi um movimento encabeçado pelo EAB, mas nasceu do compartilhamento dessa história com várias outras instituições, principalmente Casa Fluminense, que é uma das principais parceiras desde o momento zero aí do nascimento do OCA, IBDU, LEDUB, Observatório de Favelas, ONU Habitat, SARS, CAL e algumas outras instituições que não estão listadas aqui. Importante lembrar também que essa apresentação, a gente tem vários outros colegas que compartilham comigo, com o Valverde, com a Emily e outros colegas que compartilham essa coordenação da OCA. A gente não pode deixar de mencionar aqui outros colegas que participariam, como o Luiz Madeira, né? Sendo um dos nossos principais colegas, não pode estar aqui hoje, está terminando seu doutorado, mas eu acho que cabem pelo menos algumas menções. Lógico que a gente vai esquecer de muita gente, porque quem faz a OCA realmente é muita gente, né? Mais de 60 colegas participando, né? A gente tem aqui até registrado a imagem 42 orientadores e voluntários, mais 10 conselheiros das entidades parceiras que eu acabei de mencionar. E a gente está voltando esse evento do Circuito Urbano justamente para relatar um pouco, né, de como é que foi esse avanço da OCA e como que os parceiros agora estão contribuindo também para a OCA partir para territórios novos para além da metrópole, né? O objetivo inicial da OCA é justamente monitorar as políticas urbanas e disponibilizar essas informações sobre esses instrumentos de política urbana nos municípios do estado do Rio de Janeiro, né? E o objetivo não é secundário, mas o objetivo segundo é fomentar as redes locais e regionais, buscando maior incidência nas políticas públicas, né? Como eu falei, o observatório é gerido pelo IAB, mas tem toda essa rede de entidades que participa ativamente do OCA, e a gente bebe muito nessas fontes dos colegas que, inclusive, tem um lastro aí de incidência, né, e de participação no território do estado do Rio de Janeiro muito grande, né? A gente até faz uma brincadeira com a Casa Fluminense, né, que a gente busca sempre usar a metodologia da Casa Fluminense na sua relação e sua incidência dentro da metrópole e expandir isso para além da metrópole e aí sim fazer uma casa Fluminense para todo o estado, né? É uma brincadeira, até uma provocação que a gente faz para casa, quem sabe um dia, né? A gente não amplia o alcance da casa e a gente chega em todos os lugares. Eu, por exemplo, estava até brincando com vocês também que eu estou fazendo a reunião hoje de São Fidélis, né? Então, bem distante da metrópole, principalmente da capital, né? São 6 horas de viagem, estou fazendo um trabalho aqui e estou tendo a oportunidade também de conhecer esse território diferente. Isso foi tudo se iniciou justamente, como eu falei, só para dar nome, né, a essa ação inicial, foi a Carta Manifesta da Cidade que Queremos, em 2020, né? Essa carta, inclusive, foi apresentada pelo Valverde em outros fóruns além do Brasil, né? A gente teve em outras terras aqui da América do Sul com o Valverde apresentando essa experiência também em outros locais, outros países. E a primeira etapa que a gente teve foi justamente levantar informações referentes às políticas setoriais dos municípios do estado do Rio de Janeiro, sempre Fluminense, né? A OCA é Fluminense, ela trata sempre do espaço urbano. A gente disponibilizou essas informações e realizou jornadas de compartilhamento de experiências dos parceiros. A Casa foi uma das entidades que pôde mostrar como que o trabalho dela se interagia e tangenciava a atuação da própria OCA. Na segunda etapa, a gente partiu para identificar as redes locais e regionais e aí fazer o compartilhamento dessas informações. A gente debateu sempre muito estratégia de disseminação, né?
e de advocacy, desse lobby bom, né, de como entender as políticas públicas e reconhecer as políticas públicas pode fazer com que a gente passe a agir em cima das mesmas, né? Não só listar as políticas, mas, no segundo momento, a gente poder incidir sobre as mesmas. Aí, falando um pouco mais aprofundadamente da jornada de intercâmbio, ela foi um ciclo de apresentações, experiência dos parceiros, onde a gente teve muito aprendizado coletivo, né? A gente teve a colaboração da Casa Fluminense, do CAU-RJ, que, para quem não conhece, é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro, IAB Nacional, que é o Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento Nacional, né? Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, IBDU, o LEDUB, que também é de Direito Urbanístico, é um laboratório de Direito Urbanístico no Brasil, da UFRJ, o Observatório de Favelas, o SARG, que é o Sindicato de Arquitetos do Rio de Janeiro, e a ONU Habitat, que todo mundo também conhece. E esse objetivo da jornada de intercâmbio foi para que os orientadores, os voluntários, os conselheiros, na verdade, todos nós somos voluntários, né, nesse processo de construção da OCA, o objetivo foi que a gente conhecesse plenamente a experiência dos parceiros outros, né, e como esses podiam ser úteis para o observatório, né, como que a gente podia interagir no observatório sem ser um mero espectador e fazer uma participação ativa, né. Isso já se deu como um processo de capacitação mais amplo e de fortalecimento entre as partes. Isso funciona muito bem como fortalecimento. A gente conseguiu realmente alcançar lugares que a gente não alcançava antes, não só em termos de entidade, mas em termos geográficos dentro do próprio Estado, né? A gente conseguiu trazer parceiros e voluntários e orientadores de várias regiões. Logicamente, a gente avançou em algumas regiões mais do que em outras. Isso também acontece. A Cláudia vai falar isso na fala dela sobre o mapa da desigualdade, como é que isso funciona no Estado. Você consegue alcançar uns lugares mais do que outros, tem mais informações ou menos informações, mais ou menos dados, né? Mas nosso objetivo era fazer a listagem dessas políticas públicas e aí sim, no futuro, a gente conseguir chegar a 100% de cobertura no Estado fluminense, né? Nesse momento também da jornada de intercâmbio, cada instituição apresentou experiência, potencial de contribuição específico para o OCA, né? E fez uma reflexão conjunta sobre seu trabalho no território e como poderia colaborar com a OCA e trazer o público geral para participar também, né? Felizmente, a gente conseguiu, a gente teve um alcance muito grande. Como eu falei, a gente teve mais de 60 pessoas trabalhando voluntariamente e conjuntamente para chegar mais para frente e mostrar um pouquinho dos mapas. E para quem quiser conhecer um pouco mais, é só acessar a nossa playlist do YouTube. Vocês podem acessar o site do IAB ou o site do YouTube do IAB, que vocês vão encontrar os conteúdos do OCA lá também, ou da OCA, como preferirem, e ver como foram essas jornadas de intercâmbio de experiência. Foram muito interessantes, foram super curtas e até interessantes para conhecer as demais entidades e instituições. Aqui a gente fez uma listagem do que a gente pesquisa como políticas públicas, né? Isso aqui não pretende ser uma lista que encerre as políticas públicas, podem existir outras além dessas. Mas essa foi uma iniciativa do IAB, junto com os parceiros, e que a gente viu quais eram as políticas públicas mais recorrentes em cada município. E aí a gente fez uma listinha dessas políticas que foram levantadas por município. Aí eu vou mencionar aqui quais são, né? Plano diretor, lei de uso e ocupação do solo, muita gente chama de LUAS, né? A sigla, lei de parcelamento do solo, código de edificações, plano de habitação de interesse social, que muitas vezes é chamado de PLIS, assistência técnica para habitação de interesse social, que às vezes é chamada de ATIS, plano de gestão de riscos, plano de regularização fundiária, plano de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, plano de mobilidade, plano de saneamento, plano de gestão de resíduos sólidos, plano de gestão ambiental, plano de metas, plano estratégico, e, como eu falei, a gente tem outros instrumentos de gestão democrática também que não estão listados aqui, mas não deixam de ser não são menos importantes para o OCA, né? A gente interessa todo tipo de instrumento que apresente as políticas públicas de cada gestão de cada município. E aí a gente levantava
dentro de cada plano desse, as características que eram a existência, sim ou não, né, se existia ou não o plano, o ano de aprovação do plano, o número da lei que fazia referência ao plano, o status do plano, se ele estava vigente, se ele estava em revisão, desatualizado, o conselho imunitário referente àquele plano, alguns tinham, outros não tinham conselhos, e outros instrumentos para orientar o planejamento de gestão. Então, nem sempre o município apresenta o mesmo número de planos para comparar com outros municípios, né? Aqui, na tabela, no canto inferior direito da tela, a gente tem o percentual de preenchimento por região. Isso é levantamento dos dados de junho de 2023, né, esse ano, primeiro semestre desse ano. Baixada Fluminense, a gente teve 65% dos dados preenchidos, um índice que a gente considerou bem alto. Já era um índice esperado, na verdade, até, né? Baixada Vitoriana, 40%. Capital, obviamente, teve maior índice. A gente tem maior disponibilidade de dados, de colegas trabalhando, podendo fazer levantamento. Centro-Sul Fluminense, infelizmente, apenas 3%. A gente tem bastante dificuldade, inclusive, de voluntários nessa região. Leste Metropolitano, 75%. Norte e Noroeste Fluminense, justamente onde eu estou agora, São Fidélis faz parte, né? 0%. A gente não teve nenhum dado coletado desses municípios do Norte e Noroeste Fluminense, infelizmente. Foi uma grande decepção para todo mundo, mas a gente não vai deixar para lá, né? O Norte e Noroeste Fluminense. E a região serrana alcançou uma média muito boa também, de 79% de percentual de preenchimento. Também foi um dado bem animador. Passando aqui para o próximo slide, a forma como a gente apresenta essas manchas de preenchimento é muito parecida com o que a Casa Fluminense também tem em seus mapas de desigualdade, de justiças, né? Inclusive, a gente compartilha os trabalhos do geógrafo, do Lucas, aí, que sempre ajuda bastante a gente nesses gráficos, é maravilhoso. Aí, mais uma menção importante, lembrar o Lucas. E aqui a gente, em vermelho, estão as regiões que não tinham o Conselho de Mobilidade Urbana, esse é o dado que é apresentado nesse slide. As que estão em azul, as que tinham o Conselho de Mobilidade Urbana, e as que estavam com a borda tracejada, são as que não tinham nenhum tipo de informação. Ou não foi disponibilizada, ou a gente não conseguiu alcançar esse dado, conseguiu extrair esse dado das fontes. Aqui mais um exemplo de como a gente apresenta esse levantamento de dados, agora para se referindo a planos de gestão ambiental ou de meio ambiente. As regiões em azul são as que têm planos de gestão ambiental de meio ambiente, as em vermelho são as que não têm, e as regiões que têm a borda tracejada são onde a gente não conseguiu a informação sobre plano de gestão ambiental ou meio ambiente. Aqui também, sem mais delongas, a gente quer também ouvir os colegas da Casa Fluminense e do CAL, né? Porque a ideia hoje é a gente saber da próxima etapa, como que a gente vai conseguir, justamente, uma das perguntas dessa do final vai ser como a gente vai alcançar o território, quais estratégias a gente vai usar para ir para além da metrópole e atingir presencialmente, principalmente, né, esses territórios, não apenas virtualmente. Então, a gente está avançando na incidência, na criação de rede, né? A gente quer fortalecer essa rede institucional que a gente já inaugurou, sempre caminhando junto com os parceiros, né? E a gente vê um potencial muito grande numa parceria do IAB, RJ, e da Casa Fluminense com o CAL, nosso conselho, via as comissões de setor público, política urbana, interior. A Emily também vai tocar nesse ponto, né, de como a gente está conseguindo fortalecer essa estratégia. E a gente está nesse momento de transição para essa nova fase. Um desafio muito grande para a gente, que vai ser um pulo do gato, é justamente criar uma plataforma online com todos esses conteúdos, esses mapas e gráficos que possam fazer com que a população em geral se aproprie desses gráficos e possa incidir nessas políticas públicas, né, só para a gente guardar isso num livro, num PDF, para a gente fazer com que a população se aproprie disso no futuro. A gente ainda não chegou a esse ponto, a gente está no ponto de publicar, né, divulgar em que ponto estão esses dados sobre as políticas públicas em cada município do Estado fluminense.
Também estamos buscando estratégias para a gente manter a sustentabilidade até financeira, né, da plataforma e da equipe. Esse é um desafio que está posto aí para todas as entidades e instituições que trabalham de forma voluntária. Nem sempre é fácil manter uma equipe voluntariamente. E a gente quer olhar para esse painel de monitoramento e do Guia de Justiça Climática e atualizar a base do OCA com base nesse painel, né? A Cláudia vai falar sobre isso na fala dela daqui a pouco. E a gente quer muito também se atentar aos municípios sem informação e pensar como que a gente pode mapear melhor esses municípios, inclusive conseguir chegar a ter mais voluntários nessas regiões, que é uma das principais dificuldades. Bom, termino minha fala por aqui, agradeço o espaço e a gente volta aí no debate. Valverde, obrigado. Cláudia Crispim, muito obrigado. Acho que agora nossos ouvintes, espectadores, já tem uma noção, né, do que é o OCA, né, esse Observatório Colaborativo da Agenda Urbana Fluminense. E, na sequência, eu tenho uma grande satisfação de chamar uma grande parceira, representante de uma instituição que serviu de inspiração para a criação do observatório, né? No IAB, nós nos inspiramos muito no mapa da desigualdade, que a Casa Fluminense elabora, o painel de monitoramento de planos na região metropolitana foi uma grande inspiração para esse monitoramento que o OCA está fazendo, que o Cláudio acabou de nos apresentar, né? E essas agendas locais que a Casa Fluminense vem construindo nos seus 10 anos de existência, né, é uma instituição que tem um acúmulo enorme e, quando a gente vai ver o retrospecto, são 10 anos de muita produção. Então, em termos de incidência desses dados que são levantados, nessa geração cidadã de dados, nessa pesquisa de dados produzidos pelos órgãos públicos, né, a Casa Fluminense tem nos inspirado muito. A Casa Fluminense atua na região metropolitana e, a partir desse exemplo, o OCA, que atua em todo o Estado, pretende aprender e expandir o seu trabalho. Então, não vou dar mais spoiler da fala da Claudinha, passo imediatamente a palavra para ela. Cláudia, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Cláudia Cruz, já apresentei, a palavra é sua. Obrigado. Eu que agradeço, é sempre bom estar aqui compartilhando as experiências, né? Essa parceria tão importante para a casa, assim como a gente inspirou o OCA também nos inspira, né? Sempre nos provocando. O Lucas sempre volta de uma reunião falando de uma ideia que surgiu numa reunião de vocês, para a gente começar a pensar em perspectivas de colocar no papel. E agora eu vou começar a apresentar para vocês as formas que a casa usa para trabalhar monitoramento, né, e incidência nas políticas públicas. Vocês estão vendo a minha apresentação? Beleza, gente. Então, vou recapitular, porque eu sei que a casa já é conhecida de muitos, mas é importante falar que a gente está no marco dos 10 anos da Casa Fluminense. A casa foi fundada em 2013, a casa se considera um polo de rede de pessoas, organizações e coletivos que atuam na região metropolitana do Rio de Janeiro para a construção de políticas públicas, né, com foco no desenvolvimento justo, democrático e sustentável. A casa tem 3 objetivos principais, né, os quais ela persegue, né, os quais são as nossas visões de atuação, né? E o primeiro é fortalecer lideranças sociais e organizações populares. A gente atua numa estrutura de redes, como eu falei na apresentação da casa, nós atuamos em rede com pessoas, com organizações, com coletivos, com articulações, e a gente também monitora e incide em políticas públicas, seja através da Agenda Rio 2030, seja através do Mapa da Desigualdade e de outras produções de informação que a gente produz ao longo do ano, né? A gente gosta de falar que em ano par a gente faz incidência, e aí a gente lança a Agenda Rio 2030 nos anos pares e coincide com os períodos eleitorais em que a gente traz proposições de políticas públicas, e em ano ímpar a gente faz monitoramento, tanto que esse ano a gente lançou o Mapa da Desigualdade
esse mês, né, nesse último mês. A gente também faz a promoção do desenvolvimento institucional da casa, onde a gente busca a nossa sustentabilidade financeira através de parcerias com organizações que possam ser financiadoras potenciais para que a gente continue desenvolvendo o nosso trabalho, né? Mas como é que é esse trabalho em rede que a casa faz? Bem, a casa ela tem várias organizações que atuam em conjunto com ela, né? Seja na construção das agendas locais, que eu vou falar um pouco mais à frente, seja porque são coletivos ou organizações apoiados pelo Fundo da Casa Fluminense, e essas organizações, coletivos e pessoas se tornam um ponto de rede num território. Então, a gente coloca no mapa, no Google Maps, essas pessoas, esses coletivos, essas organizações, a gente plota no mapa, e esse mapa é o nosso mapa da participação, que permite que você, que deseja atuar em rede no seu território, se você mora em Nova Iguaçu, você consiga ver outras organizações de Nova Iguaçu que estão atuando em parceria com a Casa Fluminense na construção de uma rede territorial de ações para a produção de políticas públicas e de incidência. O famoso painel de monitoramento, né? Esse painel foi criado em 2017 com a perspectiva de monitorar ações, né, planos de gestão das prefeituras dos 22 municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro. E o que ele traz, né? Ele traz a avaliação se alguns instrumentos estão ativos, né? Muito parecido com o que o Crispim falou, até porque o que a OCA faz é inspirado do plano diretor da Casa Fluminense, né? Saber se tem ou não tem aquele determinado instrumento de gestão, quando é que ele foi atualizado pela última vez, né? Se aquele instrumento ele foi identificado, por exemplo, Lei de Acesso à Informação. Quais prefeituras têm um portal de Lei de Acesso à Informação? A gente consegue ver por esse painel de monitoramento quais são as prefeituras que têm e que não têm. Plano de metas, quais são as prefeituras que têm e que não têm, e quando foi a aprovação, né, a última atualização desse plano de metas, plano diretor da mesma forma, o último ano de atualização, e assim a gente consegue entender como é que aquele município está lidando com a elaboração das suas políticas públicas, né? Porque esses instrumentos são fundamentais para a gente pensar na construção de políticas públicas e para a gente pensar também em o que a gente vai fazer para incidir, para garantir que esses instrumentos eles sejam utilizados na prática para a produção de benefício e bem-estar para a população. O painel climático ele é muito parecido com um painel de monitoramento, que foi o que o Crispim falou, né, do uso do painel climático, que foi publicado inicialmente no Guia para a Justiça Climática, e a Casa pretende lançar ele enquanto uma plataforma no nosso site, e ele também vai ser usado na frente parlamentar pela Justiça Climática para a gente fazer incidência junto à frente parlamentar, buscando compreender, né, o que as prefeituras estão fazendo diante das emergências climáticas, né? E alguns dos instrumentos de gestão que a gente consegue monitorar para entender o que vem sendo feito para dar respostas, né, aos problemas de justiça climática e de racismo ambiental na região metropolitana do Rio de Janeiro, são instrumentos como o plano de gestão de resíduos sólidos, por exemplo, o plano de saneamento, se aquele município tem ou não tem, por exemplo, se o município tem um plano de habitação de interesse social, porque a gente sabe que o problema do racismo ambiental passa também por um problema de habitação na nossa região metropolitana do Rio de Janeiro, se o município possui ou não um plano de contingência de proteção e defesa civil, e a gente viu que a maioria dos municípios não possuem esse plano, e se o município possui ou não um plano de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. E o único município que tem na região metropolitana é o Rio de Janeiro. Então, quando a gente olha para esses instrumentos de gestão, a gente tem pistas de para onde os municípios estão caminhando na resolução de problemas
que são identificados quando a gente faz o monitoramento dessas políticas públicas, né? Quando a gente procura entender o que vem sendo feito para responder às demandas sociais e os problemas que a gente identifica quando a gente faz o monitoramento de políticas públicas na região metropolitana do Rio de Janeiro. E o que a gente faz quando a gente identifica esses problemas, né? A casa, ela tem a tradição de produzir um instrumento que é a Agenda Rio 2030. A Agenda Rio 2030, ela é uma coleção de propostas para responder aos problemas e às desigualdades sociais que a gente identifica quando a gente faz a construção, por exemplo, do mapa da desigualdade, né? A casa atualmente estrutura a Agenda Rio 2030 em 4 justiças, são elas justiça econômica, justiça racial, justiça de gênero e justiça climática. Atualmente são 12 propostas por justiça, né, totalizando 48 propostas em combate à desigualdade. Para montar essa Agenda Rio 2030, a gente olha para as edições passadas da Agenda Rio 2030, a gente olha para o que foi identificado no mapa da desigualdade, a gente olha para o mapa de causas prioritárias que a casa elabora anualmente, para entender como construir respostas às demandas que são identificadas durante o nosso processo de monitoramento. As agendas locais, para nós, elas representam a territorialização da Agenda Rio 2030. Por quê? Muitas agendas locais surgiram a partir do curso de políticas públicas que a Casa Fluminense conduz anualmente. Anualmente, a gente abre inscrições, geralmente são 40 vagas, para um curso de políticas públicas totalmente gratuito, e muitas pessoas, né, acabam formando coletivos nesse curso de políticas públicas e saem dali propostas de construção de agendas locais, como é o exemplo da Agenda Madureira e da Agenda Rio das Pedras. Então, depois de terem construído essas propostas, né, dando esses exemplos dessas duas agendas, essas duas agendas submeteram projetos para o fundo da Casa Fluminense, que também é uma construção que a Casa Fluminense tem para aportar essa rede de lideranças, né? Essa rede de coletivos, essa rede de pessoas que estão se estruturando para pensar em políticas públicas locais, territoriais no Rio de Janeiro, na região metropolitana, e é fornecido um recurso para que essas agendas sejam construídas, né? Então, muitas agendas são financiadas pelo fundo da Casa Fluminense, como essas agendas que eu falei, né? Então, a gente tem atualmente 18 agendas locais ativadas, né? Publicadas e ativadas, tem agendas que estão em processo de publicação, estão em fase de conclusão. A Agenda Grande Madureira agora acabou a escrita e eles estão na fase de mandar para a gráfica e imprimir, mas a gente tem outras agendas que foram as precursoras, como, por exemplo, o Plano Santa Cruz, a Agenda São Gonçalo, a Carta de Saneamento da Maré, a Agenda de Queimados e a Agenda Japeri. A Casa lançou também para ajudar, né, a esses coletivos, a essas lideranças, a essas redes locais que estavam interessadas em construir agendas, um guia para as agendas locais. A gente construiu esse guia entrevistando lideranças, né? Entrevistando lideranças de coletivos que construíram agendas, que foram as agendas iniciais, trazendo experiências que essas pessoas tinham para trocar em relação à construção das suas agendas, né? Então, a gente gosta de falar que não é uma receita de bolo, mas que tem pistas, né? Que tem um passo a passo que é muito comum a todas as agendas, né? Sobre como eles foram desenvolvendo essa construção para que essas agendas fossem o resultado das demandas que foram levantadas no local, né? Tem todo um processo de identificar o problema territorial que você quer
para o qual você quer buscar respostas, né? Mapear os moradores, né? Os coletivos locais para integrar pessoas, integrar ideias, ter diversidade na troca de ideias, ter diversidade na escuta, no momento de escuta, que é importante você ouvir as perspectivas dos mais novos, dos mais velhos, das pessoas com deficiência, e também entender quais são as diferentes dificuldades que as pessoas atravessam diante daquele problema que foi identificado como problema central, né? Então, o guia, ele é utilizado com frequência, né? Assim como o mapa da desigualdade também é utilizado nos territórios para levantar as demandas e as desigualdades locais e para essa construção acontecer de uma forma territorializada. E o bacana que a gente gosta de falar é que, para além da agenda local ser uma territorialização da Agenda Rio 2030, ela também é uma territorialização dos ODSs, porque a casa ela trabalha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A casa é um ponto focal para a construção do ODS 11, né, de cidades e comunidades sustentáveis. A gente faz parte do grupo de trabalho da sociedade civil que elabora o relatório Luz, né, que é o relatório que monitora como andam, né, qual é o progresso dos ODSs no Brasil, e a casa faz parte desse grupo de trabalho. E assim como a gente relaciona os ODSs em todas as nossas publicações, a gente também estimula e dialoga com as agendas locais para que elas olhem para os ODSs no seu território. Por isso que são agendas Rio 2030, Agenda Rio 2030 São Gonçalo, né, Agenda Rio 2030 de Santa Cruz, Agenda Rio 2030 Japeri, porque tem essa relação com a territorialização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E dentro do grupo de trabalho, né, para além do relatório Luz, esse grupo de trabalho também produz um curso de advocacy para a Agenda Rio 2030, o grupo também atua em frentes parlamentares, em debates públicos, e também tem o Prêmio de Soluções Inovadoras. Agora, efetivamente, eu quero entrar nesse instrumento, né, que é um instrumento de monitoramento de políticas públicas que a casa desenvolve, que está na sua 4ª edição e que materializa muito das ferramentas que a gente vem desenvolvendo ao longo dos anos, né? Desde 2017 a gente trabalha com painel de monitoramento. Esse ano, quando a gente lançou o Guia para a Justiça Climática, a gente lançou esse painel, né, climático de monitoramento de planos de gestão também, e a gente também busca dialogar a construção do mapa da desigualdade com outros produtos da casa, né? O Guia para a Justiça Climática é um deles, o relatório de olho no transporte é outro, o relatório de monitoramento da Agenda Rio 2030 é outra publicação que dialoga com o mapa da desigualdade e, principalmente, a Agenda Rio 2030. Então, esse ano a gente lançou essa publicação, né, que monitora indicadores socioeconômicos, como eu já tinha falado. São 10 eixos temáticos. Esses eixos temáticos são os eixos que nortearam a construção da Agenda Rio 2030 nas suas versões passadas e seguem orientando o olhar a partir da referência das 4 justiças, né? Dentro desses eixos temáticos, a gente tem saúde, educação, habitação, cultura, emprego, entre outros, né? E o legal é que a gente cruza esses eixos com as 4 justiças e consegue produzir 40 indicadores, né? 10 por justiça, sendo que cada um desses 10 é um desses eixos temáticos. Então, você tem um mapa por eixo temático para cada uma das 4 justiças. E esse trabalho do mapa da desigualdade, ele é o resultado de uma pesquisa a 23 bases de dados, né? Foram feitos pedidos de LAI, de Lei de Acesso à Informação, e também ele é o resultado da construção da geração cidadã de dados, né? O que a casa chama de GCD.
A casa cunhou esse conceito junto com o Data Lab, quando foi criado o aplicativo de monitoramento do Cocosap na Carta de Saneamento da Maré, para monitorar pontos de despejo ilegal de esgoto na Maré, porque tinha toda uma falta de uma contagem errônea de moradores na Maré, e a Carta de Saneamento da Maré vem muito para entender o quantitativo populacional real das pessoas que habitavam essa favela, quando foi feita essa publicação, né? E também sobre como é que as pessoas dialogavam, né, vivenciavam com a questão do saneamento no seu dia a dia. E quando a Casa Fluminense, junto com o Data Lab, submeteram um artigo falando sobre isso a uma pesquisa internacional, veio toda essa construção do conceito de geração cidadã de dados, que se dá agora amplamente na sociedade civil. A Casa tem um grupo com várias organizações para pensar a geração cidadã de dados, né? E o mapa da desigualdade, ele tem mapas que são mapas que foram feitos a partir da geração cidadã de dados, como é o mapa do peso da tarifa, como é o mapa de tiroteios e chacinas, por exemplo. Qual é a contribuição do mapa da desigualdade, né? É interessante que quando a gente estava começando a construir o mapa da desigualdade, a gente vai ouvindo muitas histórias, né? De pessoas que passaram pelo curso de políticas públicas e que conheceram a casa através do mapa da desigualdade, ou que usaram o mapa da desigualdade no seu TCC da faculdade, ou que usaram o mapa da desigualdade na construção de uma agenda local. Então, essa publicação, para além de dialogar muito com a nossa rede, ela dialoga muito para fora também, né? Ela pode ser utilizada por gestores públicos, por exemplo, na avaliação e reformulação de políticas públicas, identificando problemas no território, né, no seu município, que precisam ser endereçados e entendendo a partir da realidade local que pode ser feito, né? Porque esse mapa, ele propõe, né, um diagnóstico interseccional, a gente trabalha com marcadores de classe, raça, gênero, a gente fala também na parte de justiça climática sobre degradação ambiental, e a ideia é contribuir para a implementação de políticas públicas e para o combate das desigualdades sociais e territoriais. O que tem de inovação esse ano, né? Esse ano a gente, com a chegada do Lucas na Casa Fluminense, veio uma preocupação em inovar usando a plataforma ArcGIS Online, que é um sistema de informações geográficas, né, que o Lucas lutou muito para que a gente adotasse, porque ele permite uma atualização de dados contínua. A gente pode, o mapa sai de 2 em 2 anos, mas o ArcGIS Online ele pode ser atualizado a qualquer momento. A qualquer momento, quando o censo liberar os resultados que não saíram até agora, a gente pode atualizar na plataforma do ArcGIS Online. Enquanto o PDF fica muito engessado, esse sistema ele pode ser atualizado a qualquer momento e pode estar permitindo um monitoramento constante dessas variáveis que a gente pode atualizar o tempo todo. E uma outra inovação é o uso do box da série histórica. A gente tem 13 mapas que são monitorados, né, com indicadores que vêm sendo monitorados desde edições passadas do mapa da desigualdade, e quando a gente está olhando para esses mapas, a gente olha para os indicadores e faz comparações com os dados recentes num box de série histórica que aparece ao final de cada justiça na publicação em PDF. Eu trouxe um infográfico sobre a região metropolitana, porque é engraçado quando a gente vê os dados do censo, né, os dados que saíram recentemente, e que falam que a região metropolitana ela está perdendo habitantes, né? A gente fala de um momento em que a capital perdeu cerca de 100 mil pessoas, né, segundo o censo,
e que 9 das 22 cidades da região metropolitana perderam população em comparação com 2010, né? O município que mais cresceu, por incrível que pareça, é Maricá, né? Um município que a gente sabe que tem transporte zero e que tem investido muito em qualidade de vida e bem-estar da população. E um município que mais perdeu população, né, que mais diminuiu, foi Paracambi. São dados interessantes para a gente olhar quando a gente está falando das mudanças populacionais do nosso país, né, olhando para a região metropolitana do Rio de Janeiro e pensando nas desigualdades sociais que vão aparecer mais à frente, né? Quando a gente vai olhar, por exemplo, o dado de renda média, quando a gente vê que cerca de 50% da população vive com menos de um salário mínimo. Então, faz sentido que a gente veja essas alterações populacionais, né? A capital, por exemplo, expulsando pessoas, seja porque os aluguéis são muito altos, o custo de vida é mais elevado, e as pessoas estão migrando para outros municípios, né? Ou para outros bairros da capital, para buscar uma melhor qualidade de vida, considerando a sua renda que está defasada quando a gente vai olhar em comparação com o aumento dos preços de aluguel, de alimentação, de transporte, por exemplo. No Rio de Janeiro, um infográfico, que é um dado que preocupa, né, quando a gente vai olhar a questão da taxa de desocupação, é que o estado do Rio de Janeiro é o que tem a maior taxa de desocupação da região sudeste. Fica atrás de São Paulo, fica atrás de Minas, fica atrás do Espírito Santo, e a gente possui 11,3% da população desempregada. O Mauro Osório fala muito sobre isso, né? Mauro Osório é um professor do curso de Políticas Públicas da Casa Fluminense, e ele fala bastante sobre esse desemprego, né? Sobre como o estado do Rio de Janeiro tem uma taxa de desocupação, né? Dados de desemprego que se destacam quando a gente vai olhar em comparação com o Brasil e com a região sudeste. E esse ano, o IBGE, uma pesquisa do IBGE indicou que o estado do Rio de Janeiro é o terceiro mais desigual do Brasil, né? Então, a gente está realmente olhando para um cenário de múltiplas desigualdades. Como eu falei sobre o mapa de renda média, quando a gente olha para a região metropolitana do Rio de Janeiro e a gente usa dados do censo de 2010, porque os dados de renda média não saíram, né, esse mapa ele foi corrigido com a inflação, né, com o IPCA de junho de 2023, e a gente vê que cerca de 50% da população da região metropolitana como um todo vive com menos de um salário mínimo. A gente está falando de uma população que está vivendo com muita dificuldade, né? Ainda mais quando a gente olha, por exemplo, para o mapa de peso da tarifa, quando você vai olhar o percentual da renda que é comprometido com o transporte, né? Com 44 passagens por mês, que são 2 passagens de ida e volta, pensando em dias de trabalho para as pessoas, né? Eu não trouxe esse mapa porque são muitas informações e é sempre bom dar o gostinho para vocês baixarem o mapa da desigualdade. E a gente também está falando de uma população majoritariamente negra, né? Na região metropolitana do Rio de Janeiro, são 52,8% de negros, né? De habitantes negros, né? E o município com o maior percentual de pretos e pardos é Japeri, né? No último mapa da desigualdade, se eu não me engano, era Queimados. Atualmente é Japeri. Tem uma lista de indicadores, né, para dar um gostinho para quem quiser baixar o mapa da desigualdade, com os 10 mapas por justiça, sendo 40 mapas no total. São mapas muito ecléticos, como eu falei, são 10 eixos, cada um dos eixos representados dentro das 4 justiças, e são mapas muito interessantes para a gente entender as diferentes dimensões e nuances da desigualdade na região metropolitana do Rio de Janeiro. Eu quero começar
a conversar sobre os mapas, né, trazendo a justiça econômica primeiro, para falar da população em situação de inadimplência, né, ou a população que não consegue pagar suas dívidas. Atualmente, mais da metade da população do Rio de Janeiro está inadimplente. Em junho desse ano, o Rio de Janeiro ocupou o primeiro lugar do ranking brasileiro, com 53% dos fluminenses, eu estou falando do estado como um todo, né, sem conseguir pagar suas dívidas, né, a região metropolitana, desculpa, não é do estado não, estou falando da região metropolitana. A região metropolitana como um todo tem mais de 53%, 53,6% de seus moradores sem conseguir pagar suas dívidas, né? E a gente está olhando para essa mesma população que cerca de 50% dela vive com menos de um salário mínimo. A gente está falando de uma população que vive com menos de um salário mínimo e não consegue pagar suas dívidas. E isso faz todo sentido quando a gente olha, por exemplo, um mapa que está dentro do mapa da desigualdade, que é o mapa de pessoas morando em domicílios improvisados, pessoas pretas morando em domicílios improvisados. E a gente vai ver que esse número é alto, quando a gente olha também para o mapa de pessoas em situação de rua, também tem um número elevado. Por quê? Porque a gente está olhando para uma população empobrecida, que não consegue pagar suas dívidas e que está vivendo no limite, né? Está vivendo no limite de uma situação de desigualdade. O outro mapa de justiça econômica que eu trouxe hoje para falar com vocês é o mapa de segurança pública, né? Que é um mapa que foi construído com geração cidadã de dados. A gente usa dados da plataforma O Fogo Cruzado, que é um parceiro nosso, a gente já tinha construído um mapa com eles na última edição do Mapa da Desigualdade, e o mapa que a gente traz esse ano é um mapa de tiroteios e chacinas, né? Na região metropolitana do Rio de Janeiro foram mais de 3.500 tiroteios e 51 chacinas, sendo que 41 delas ocorreram em decorrência de ação de operações policiais, né? A capital do Rio é que concentra o maior número de tiroteios e chacinas, que são essas bolinhas amarelas que aparecem em cima dos mapas. As bolinhas amarelas são as chacinas. E o governo Cláudio Castro é responsável por 3 das 5 chacinas mais letais da história do Estado, né? Isso olhando para esse Rio de Janeiro que tem a cor mais escura, né? Que tem a cor mais escura porque tem o maior número de tiroteios e tem o maior número de chacinas. E na segunda-feira a gente viveu um dia de terror por conta dos ataques dos milicianos ao sistema de transporte público, devido à morte de um miliciano que ocupava uma posição de chefia, né, na cadeia da milícia da região oeste. Então, a gente está falando de um problema muito grave de segurança pública nessa região metropolitana como um todo, mas quando a gente olha para a capital, a região da Zona Oeste é uma região central para se pensar em como pensar em políticas públicas, né, para que a gente não tenha mais 3.584 tiroteios e 51 chacinas só olhando para o ano de 2022. Pensando agora no mapa de justiça racial, um mapa interessante, quando a gente já falou sobre renda média, né, que a gente está falando de uma população que vive com menos de um salário mínimo, a gente está falando de uma população endividada, a gente também está falando de uma diferença salarial muito grande entre brancos e negros, tá? Em 21 dos 22 municípios da região metropolitana, brancos ganham mais do que negros, e a diferença de remuneração é maior nos municípios de Japeri e Rio de Janeiro, onde brancos ganham mais de R$1.000 e R$2.000, respectivamente, do que os negros, né? De 2018 a 2021, houve um aumento de disparidade salarial em 15 municípios, né? Esse é um mapa de série histórica, e a gente vê que a diferença salarial ela não é pequena. Quando você vai olhar para os municípios, né, quando você se debruça sobre o mapa, você pode ver que o menor valor que você encontra é em Tanguá, de R$42. Mas ainda assim,
você tem municípios como Rio de Janeiro, onde é R$ 2.241 a mais, né, que se destaca, como Japeri, que é de mais de R$ 1.000 a mais de diferença salarial entre brancos e negros. Lembrando que negros são a maioria da população da região metropolitana do Rio de Janeiro. Um outro mapa de justiça racial que eu trouxe hoje é um mapa de gestão pública, que fala sobre a atualização de planos diretores. E a gente resolveu cruzar esse mapa na questão da justiça racial, porque a gente entende que esse é um instrumento que pode ser usado para planejar a utilização do solo urbano e pode ser utilizado com o fim, sim, a reduzir a segregação racial, a desigualdade social e ao racismo. Essa discussão já vem sendo feita em São Paulo e é importante a gente começar a fazer essa discussão na região metropolitana do Rio de Janeiro, principalmente quando a gente leva em conta que metade dos municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro estão com os seus mapas, seus planos diretores desatualizados e que municípios como Tanguá, Belford Roxo e Nova Iguaçu, que são municípios majoritariamente pretos, né, quando a gente compara com o mapa de população preta, né, um dos primeiros mapas que eu mostrei, é importante olhar para esse instrumento de gestão para pensar em redução da segregação racial territorial para esses municípios, né, para todos os municípios da região metropolitana, mas principalmente para esses que estão com os mapas desatualizados há mais tempo e que vão fazer uma atualização recente, se tudo ocorrer como a gente planeja e como a gente fica cobrando para que ocorra. O primeiro mapa de justiça de gênero que eu trouxe é um mapa que, para mim, é um dos mapas mais importantes, porque ele revela, né, a maior vulnerabilidade dentre as vulnerabilidades, que são as mulheres negras, né? No mapa da desigualdade, a gente conseguiu identificar facilmente que as mulheres pretas e pardas, né, são as mulheres que são categorizadas como mulheres negras, são as mais vulneráveis dentre as vulneráveis. Elas são as que estão em mais de 70% dos 14 municípios das 22 da região metropolitana em pobreza e extrema pobreza, e elas também são maioria em domicílios improvisados, em domicílios que não são destinados à habitação, que são o quê? São lojas, são carroças, são edifícios em construção, são tendas, são fábricas. Essas mulheres, elas, nos 18 dos 22 municípios da região metropolitana, elas correspondem a pelo menos 70% do total. E enquanto as mulheres negras são maioria habitando esse tipo de domicílios, né, os homens brancos são minoria nessa situação. Então, a gente está falando de mulheres negras em situação de extrema vulnerabilidade, porque são a maioria em pobreza e extrema pobreza, e elas também são maioria em domicílios não destinados à habitação. Um outro dado de justiça de gênero que eu acho interessante para a gente mostrar é um dado de saúde, que fala sobre o pré-natal insuficiente. E tem toda uma questão quando a gente vai falar sobre racismo obstétrico, quando a gente pensa na saúde, na qualidade de vida dessas mulheres pretas, que são maioria em extrema pobreza e pobreza, vivendo em domicílios não adequados à habitação, e são também a maioria das mulheres que acabam não tendo acesso adequado à saúde, como é historicamente estudado e visto, né, nos estudos que a gente acompanha, né? O Ministério da Saúde recomenda que uma gestante faça 6 consultas durante a sua gestação, para acompanhar a sua saúde e a saúde do bebê. Infelizmente, na região metropolitana, 1/4 das gestantes não realizaram o número mínimo de consultas de pré-natal em 2022, quando a gente olha esses dados, né? E os piores índices estão nos municípios de Japeri e Tanguá, onde esse percentual mais que duplicou entre os anos de 2018 e 2022. A gente está falando, então, de mulheres que não fizeram o número mínimo de consultas, mulheres que têm o seu risco aumentado para terem um problema no parto, né? E a gente também
começa a discutir sobre a mortalidade materna e infantil. Nos 2 últimos mapas, agora, pessoas afetadas por chuva, são mais de 2 milhões de pessoas afetadas por eventos climáticos relacionados às fortes chuvas no estado do Rio de Janeiro, e levando em consideração que 8 municípios não comunicaram o número de afetados pela Defesa Civil. Esse é um sistema em que os municípios que comunicam o número de pessoas que sofreram com as fortes chuvas. E pessoas afetadas, a gente fala de desaparecidos, desalojados, desabrigados, enfermos, feridos e todo tipo de problemas que acontecem durante as fortes chuvas. O último mapa é um mapa de saneamento, um mapa que a gente usa dados do INEA sobre coletas a qualidade da água, né? Coletas de qualidade de rios, baías e lagoas. Infelizmente, o que a gente identifica é que nos anos de 2021 e 2022 foram só 544 coletas em todo o estado. Na região metropolitana foram pouco mais de 300, e quando a gente pensa nessas coletas, a gente pensa que se houvesse um monitoramento frequente e qualificado da qualidade dessas águas, a gente poderia coibir crimes ambientais e gerar uma segurança hídrica para a população, né? O INEA precisa aumentar a frequência dessas coletas e fazer as coletas para todos os municípios da região metropolitana. Desculpa, gente, acabei trazendo muitas informações, agradeço. Quem quiser baixar o mapa, é só direcionar a sua câmera para esse QR Code que vocês conseguem baixar. Muito obrigada. Cláudia, muito obrigado. Eu acho que nossos ouvintes podem entender por que a Casa Fluminense inspira o OCA, né? Nós temos, no estado do Rio de Janeiro, 8 regiões, né? 92 municípios distribuídos em 8 regiões. A Casa Fluminense atua na região metropolitana, então temos outras 7 regiões, né, para pensar a desigualdade e transmiti-la, né, para mostrar os desafios das políticas públicas, né, com essa potência que a Casa faz aqui na região metropolitana. Lembrando que a região metropolitana, né, embora seja uma das 8 regiões de governo do Estado, ela concentra 75% dos seus habitantes. Então, é fundamental que esses dados sejam analisados e que a gente os confronte com as políticas públicas que poderiam contribuir para a redução da desigualdade. Então, nesse sentido, eu vou passar agora a palavra para a nossa colega Emily Leandro, né? A Emily representa hoje aqui o CAU-RJ, né, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que é uma autarquia que atua nessas 8 regiões do Estado. E ela vai nos falar um pouco de como o Conselho vê esse monitoramento de políticas públicas, em especial as políticas urbanas, e o potencial, a sinergia com o OCA e com o mapa da desigualdade da Casa Fluminense. Emily, com você. Boa noite, obrigado pela participação. Boa noite, gente. Me ouvem bem? Bom, estou um pouco resfriada, então vai ser essa voz um pouco anasalada mesmo. Peço desculpas, mas é o que temos para hoje. É um prazer estar aqui, né, tirando alguns chapéus, ficando com o chapéu do CAU hoje, porque eu também, né, participo do IAB, mas hoje eu vou falar aqui pelo CAU. Inclusive, queria já começar dizendo que a gente tem outros conselheiros que são muito ativos no OCA, né, que participam do OCA, como a Rose, que gostaria de estar aqui, mas enfim, ela tinha incompatibilidade na agenda, tinha outra reunião, e não pôde estar aqui hoje representando o CAU. Mas a Rose é da comissão sobre política urbana, que é uma comissão muito importante do CAU, e eu vou falar dela daqui a pouco. Então, acho que seria, né, bastante importante a presença dela, mas vou tentar aqui contemplar um pouco do trabalho dessa comissão. Bom, como o Valverde apresentou, sou a Emily, e antes de começar a fazer minha apresentação, queria fazer uma citação à Casa Fluminense, porque quando eu cheguei no Rio em 2017, eu queria muito fazer o curso da casa, só que eu não consegui fazer, eu não lembro, acho que eu me inscrevi, enfim, não rolou. E aí, eu vi uma oportunidade de fazer o curso em Queimados, e eu fiz o curso com a turma de Queimados, eu ia lá para Queimados todo sábado,
Inclusive, essa foto que a Cláudia mostrou, eu estou nela. Fui lá no dia pegar meu certificado do curso. E foi uma experiência assim, incrível para mim, porque foi uma relação muito interessante com a região metropolitana do Rio, né, com a Baixada, e ter noção assim de quais são os desafios de cada município, porque quando a gente mora no Rio de Janeiro, a gente tem uma visão muito da capital, né? Então, acho que é fundamental esse trabalho que a Casa faz de trazer outras realidades e promover essas agendas locais. Eu não participei da agenda local, porque, né, não sou moradora de Queimados, mas eu fiquei muito feliz de ter participado do curso e de ter conhecido, de ter acessado a Casa Fluminense no primeiro momento através desse curso. Enfim, isso é só um detalhe à parte, mas eu vou começar aqui a apresentação. Essa aqui, tá. Foi. Aí vocês me digam aí se estão vendo, se está aparecendo tudo certinho. Acho que tá, né? Bom, hoje o meu objetivo aqui é falar um pouco sobre os próximos passos aí do OCA, que a gente está esperando, né, fazer como ação agora prevista ainda para o final desse ano de 2023, mas também pensando para o ano que vem, de 2024. Qual o papel do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro nisso, né? Primeiramente, queria apresentar um pouco o Conselho, né, que tem como essa missão orientar e desenvolver as atividades profissionais e restabelecendo o papel social do arquiteto e urbanista, além de defender a sociedade, o bem viver, a qualidade do ambiente urbano, através das garantias de melhores práticas profissionais. O Conselho, ele tem esses objetivos, objetivos concretos, assim, né, de aproximação com outros arquitetos e arquitetos que estão em outras, né, cidades do Estado, em todas as cidades do Estado, com uma atuação através de comissões. Além das comissões específicas para exercício profissional, né, como a comissão de ensino, comissão CPFI, comissões que vão tratar especificamente de assuntos relacionados à parte profissional, a gente também tem comissões temáticas que tratam de temas que eu acho que eu decidi, né, coloquei aqui na apresentação, para articular um pouco com esse projeto do OCA, que tem, né, muita sinergia, e com todas as parcerias envolvidas nesse projeto, com todas as organizações. Então, o primeiro deles é apresentar, né, um pouco, vou passar aqui dessa parte, apresentar um pouco das comissões, são a Comissão Especial de Política Urbana, a Comissão Temporária de Assistência Técnica e Habitação de Interesse Social, a Comissão Temporária de Equidade e Diversidade, a Comissão Temporária de Interior e a Comissão Temporária do Setor Público. E eu vou detalhar algumas aqui, né, porque, enfim, conforme o tempo for possível, mas o objetivo dessas comissões, né, como o nome delas já diz, através desses temas, fazer essa articulação territorial para todo o estado do Rio de Janeiro. A gente sabe que é um desafio muito grande em relação ao papel da arquitetura e do urbanismo, dos profissionais, né, dessa área, para, né, promover ações que gerem resultados positivos em relação a esses temas, em relação à aplicação da política urbana nos municípios, em relação à habitação de interesse social, né, para garantia do acesso à moradia digna, em relação à equidade e diversidade de atuações de profissionais, tanto em relação ao território, né, de onde vem e de onde estão atuando esses arquitetos e arquitetas, tanto em relação à etnia, raça, sexualidade, tanto também em qual tipo de áreas esses profissionais atuam. E tem também a Comissão Temporária do Interior, que, na verdade, ela é uma comissão muito transversal, porque se busca, né, puxar todos esses temas, né, essas temáticas que são passadas, conversadas, dialogadas nas outras comissões, para diferentes municípios do estado do Rio de Janeiro. E a Comissão também Temporária do Setor Público, que tem um grande papel nisso, porque a gente sabe que os profissionais que estão pautando nessas políticas urbanas nos municípios, muitos deles são das cidades, muitos deles são arquitetos e urbanistas, né, que estão aí pautando essas políticas nos territórios, nos municípios. Então, é muito importante para o CAL
ter acesso a esses monitoramentos, essas avaliações de políticas que estão sendo implementadas ou não, para trazer mais robustez para o trabalho das comissões e também para intervir através de participação, através da construção dessas políticas, através de pareceres, porque muitos desses conselheiros, eles estão nos conselhos dos municípios, representando o CAL nesses conselhos, então eles, né, estão cada vez mais situados do que está acontecendo em cada município e trazem isso também para o trabalho das comissões, que cada um faz parte. Eu participo da comissão de assistência técnica para habitação de interesse social, e aí daqui a pouco eu detalho um pouco mais. Eu coloquei algumas aqui para detalhar um pouco, porque eu acho que são as que a gente consegue dialogar mais em relação ao articulação com o OCA, né, e com o que se pretende com o OCA. A Comissão de Política Urbana, ela tem, né, no seu escopo essa participação nos conselhos, nas comissões de interesse público sobre as políticas urbanas, também emitir parecer sobre programas, sobre ações, sobre projetos de lei, sobre legislações aprovadas no município, nos municípios, né, nesse caso, e participa também da construção dessas políticas urbanas. Um exemplo disso é o que a gente está passando agora na cidade do Rio de Janeiro, que é a discussão da revisão do plano diretor, onde a Comissão, né, de Política Urbana, no CAL, teve um papel fundamental de estar presente nas audiências, de trazer esses debates para o espaço da Câmara Municipal, ou das audiências públicas que foram realizadas pela Prefeitura também, e sempre com esse interesse, mas também com esse desafio de participar e de ampliar esse campo de discussão também nos outros municípios, que isso depende de uma articulação com outros arquitetos e arquitetos que estejam nesses municípios atuando e que tenham também já essa proximidade com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Por isso é importante, né, a participação de todas as pessoas que estão na profissão, de acompanharem as ações do CAL e incidirem, se aproximarem. Na comissão de ATIS, né, que a gente chama de CATIS, a gente também tem essa premissa de participação dos conselhos e comissões sobre o tema do acesso à moradia. Essa comissão, ela também promove um edital de patrocínio, né, que na verdade é promovido pelo CAL-RJ, mas essa comissão que faz esse processo de chamamento, de análise de aprovação dos projetos determinados para serem realizados em relação à ATIS. Né? A gente sabe que acesso à ATIS, né, a assistência técnica e habitação de interesse social. A gente sabe que a ATIS, ela ainda ela deve ser, né, uma política de Estado, então o CAL não tem a premissa de, né, dar conta de todos os programas de ATIS, de ações de ATIS que são necessárias, mas esse edital ele é importante como um fomento para que essas ações elas ganhem cada vez mais força. E muitas dessas ações elas também são costuradas com entes públicos, às vezes uma secretaria, uma organização ou instituição universitária também está junto e aí participa desse projeto. Quanto mais articulado o projeto com outras parcerias, né, mais a gente entende como uma proposta a ser potencializada. E a gente também tem, né, sempre esse interesse de conseguir monitorar onde essas políticas em relação à habitação, né, de interesse social, estão sendo realizadas. A gente recebe muitos pedidos de pessoas, né, arquitetas ou não, mas a grande maioria arquitetos, sobre leis que estão sendo feitas, estão sendo criadas nos municípios de ATIS, né? Mas a gente sabe que só a lei, ela não significa a efetivação da política, né? Tem vários outros passos, que a regulamentação, por exemplo, é um deles, e o famoso CPF, né? Que é a criação do conselho, do plano e do fundo, porque a gente precisa ter um fundo ali de recurso destinado para que a política seja efetivada. Mas também persiste esse desafio, e aí é muito interessante para o CAL, né? E também, pensando na Casa Fluminense, obter com maior nível de detalhamento essas informações de municípios que ainda não implementaram a lei de ATIS, embora a gente já saiba, já tenha a previsão federal dela, ela já esteja na lei federal, muitos municípios ainda não têm a lei, e quando a gente fala de regulamentação e de efetivação, aí é mais difícil ainda, porque quase nenhum município conseguiu regulamentar, né? Tem pequenas ações, pequenos programas, mas a lei regulamentada é mais difícil a gente encontrar municípios que tenham feito, mas
esse é um exemplo prático, né, de monitoramento, que para o CAL é muito interessante ter o OCA realizando a parceria com a Casa Fluminense e o CAL fazendo parte desse movimento, que vai também trazer informações que vão ser úteis para o Conselho em relação às políticas que a gente tem acompanhado e tem incidido também. A Comissão Temporária de Interior, como eu falei, ela tem, né, esse objetivo de territorializar essas pautas que já são abordadas nas temáticas de outras comissões nos diferentes municípios. E essa comissão, acho que, né, ela é um dos escopos mais desafiadores, né, porque a gente precisa fazer essas informações chegarem e realizar ações de mobilização para que todo o campo da profissão, né, todos os profissionais que estejam nesses municípios também sejam ativados para implementarem ou para fomentarem essas ações nos seus municípios e territórios. Uma iniciativa que foi bastante importante do CAL-RJ nesse sentido, para essas ações, foi o CAL na sua cidade, onde foram feitos encontros em cada uma das cidades definidas, né? Teve Rio das Ostras, Campo de Goitacazes, foram muitas cidades que eu não vou saber listar aqui, não vou me lembrar aqui para listar, mas que foram fundamentais para, né, estimular esses debates a acontecerem em outros municípios. E com isso a gente agrega também outras entidades que podem participar, que podem começar ali um diálogo, né, iniciar um diálogo para debater outros temas. Por exemplo, a Comissão de ATIS participou de vários eventos do CAL na sua cidade, debatendo ATIS com perspectivas diferentes, de acordo com a realidade de cada um dos municípios, porque tem município que pode ter outras situações a serem tratadas do que as que a gente encontra na região metropolitana. E aí isso é muito, né, isso é muito interessante também, porque realmente territorializa tudo que a gente tem discutido no CAL de uma forma bem concreta, por isso a importância dessa comissão. E eu acho que essa comissão se aproxima muito do que a gente está pensando para o objetivo do OCA e que esse projeto de avanço e continuidade que a gente pretende fazer agora para 2023.2, que o CAL, né, é um parceiro, um patrocinador, que, através do seu orçamento participativo, onde é feito todo ano, né, o CAL abre esse espaço para que outras entidades possam incidir no orçamento do CAL para realizar projetos, dessa forma que foi selecionado esse projeto do OCA, para a realização dessa atividade de continuidade do OCA, que eu vou detalhar melhor agora. Bom, com essa atividade, o que a gente pretende é que sejam realizadas em articulação com os núcleos do IAB, mas também ativando outras organizações que compõem a rede do OCA Urbana, como a Casa Fluminense, que está aqui com a gente, né? Mas a gente tem outros também parceiros, como o IBDU, o Observatório de Favelas, SARD, enfim, tem muitas organizações que estão lá desde o início, que participaram, né, da construção da carta, e depois toparam essa ideia de dar essa continuidade com o OCA, com a criação do OCA, né? E, através dessa rede de parceiros e de organizações, aproveitar tudo que já foi levantado, os levantamentos que já foram realizados, e ter como eixo principal, a partir das discussões que foram feitas esse ano, o tema da justiça climática. Isso a gente, né, alinhado com a Casa Fluminense também, que faz parte desse grupo, que trouxe para a gente o quão é importante a gente destacar cada vez mais esse tema nas nossas discussões de política urbana, principalmente no contexto do estado do Rio de Janeiro. Então, a gente pretende ter esse foco nessa etapa 2023.2, vamos assim dizer, sobre justiça climática e impactos socioambientais nas cidades. Ao final, a gente pretende realizar 3 atividades, cada uma em um município, e fazer uma organização de toda a relatoria, de todo o armazenamento de informações que foi obtido nessas atividades, junto com o que já foi organizado, como foi apresentado com os mapas aqui que o Crispim trouxe, né, para esse grande sonho que é ter essa plataforma de dados abertos, né, que
a gente tem esses dados georreferenciados e que as pessoas também possam trazer contribuições. Né? Esse seria o objetivo final. A gente está caminhando para isso. É importante também falar que o OCA, quando começou, né, a ser pensado e as primeiras ações, a gente estava no contexto de pandemia, onde a gente não podia ter muitas ações, a gente não podia ter muitos encontros presenciais, né? Então, agora é justamente esse momento de aproveitar para realizar esses encontros. E com esse desafio também de sustentabilidade, né, financeira para manter as próximas ações do OCA acontecendo. O público-alvo desse projeto, né, atendendo também aos valores do que preconiza o CAL, né, para os projetos serem patrocinados, arquitetos e arquitetos urbanistas, mas não só, né, também coletivos, movimentos sociais, gestores públicos, porque a gente acha que né, entende que esse momento também é um momento importante para fazer essa articulação com gestores públicos, com legisladores públicos, pessoas que também estão aí atuando como pesquisadores urbanos, e isso se alinha totalmente, né, aos valores do CAL, como forma de atuar mais no monitoramento dos planos setoriais que dão esse conjunto, né, das políticas urbanas, e dessa forma, com as informações obtidas, né, no OCA, que vão ser continuamente atualizadas, o Conselho ele vai poder, né, ofertar informações mais estratégicas para a sociedade fluminense e para os gestores municipais. E assim a gente vai, né, ter um avanço também para esses municípios. Então, por isso que a gente entende essa proposta como uma proposta que está muito alinhada com os objetivos do Conselho. Eu acho que é isso, gente. Encerrei por aqui. Agradeço aí a oportunidade. Emily, muitíssimo obrigado. Eu acho que os nossos ouvintes, né, a partir da sua apresentação, passam a entender melhor como se dá a atuação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né, e como que essas diferentes e diversas comissões que o Conselho tem, né, se encarregam, né, de se aproximar e aproximar o cidadão mais das políticas públicas, né, em toda a sua diversidade, né. A nossa organização, ela pensou algumas perguntas para promover um debate entre vocês. Eu vou fazer essas perguntas e vocês todos podem comentar ou colocar outras questões que tenham surgido a partir das apresentações dos colegas, né? Então, a primeira das questões vocês abordaram bastante, né? Mas vamos reforçar um pouco como que é construir essas transversalidades, né? Como se dá a interseção das agendas. A gente vê que há muitas agendas das diferentes instituições que têm muitos pontos em comum, né? E, principalmente, como buscar incidência política a partir do monitoramento, né? E aí, mirando muito para o exemplo da Casa Fluminense aqui na região metropolitana, né? Especificamente para o Cláudio, eu queria que ele aprofundasse um pouco como ele vê os desafios de levar a experiência do voluntariado do OCA para outras regiões do Estado. Ele já abordou um pouco como é que o CAL pretende apoiar isso, mas eu queria ouvir do Cláudio também, em função das dificuldades enfrentadas, né? Para a Cláudia, né, uma pergunta, provocação, que a gente sempre faz, e como essa experiência da casa na região metropolitana, né, pode servir de inspiração para outras regiões do Estado, e como é que a casa pode também apoiar, né, isso, né? E aí já lançando uma ideia também para o CAL e para o IAB de como levar a casa para as outras regiões, nas suas áreas de atuação, nessas 8 regiões do Estado, né? E para a Emily também, uma pergunta que ela já tocou na sua apresentação, mas assim, reforçar, né, qual você acha que pode ser o papel dos observatórios, né, essa sinergia com instituições como a Casa e como o OCA, que não é uma instituição, mas é um projeto, né, para alcançar os objetivos do Conselho. Então, acho que a gente podia inverter a ordem das falas, né? A gente começou pelo... o primeiro foi o Cláudio, acho que ele
falou há mais tempo, né? Então podemos começar com o Cláudio respondendo, né? Legal, Valverde. Foi ótimo ver as apresentações da Cláudia e da Emily, que a gente, cada vez mais, a gente se aprofunda no conhecimento dessas entidades, e foi muito legal. A Casa Fluminense a gente vê muito mais, assim, acho que no cotidiano, vamos dizer assim, do que o CAU. Foi legal ver a apresentação da Emily se aprofundando dentro das comissões, também para a gente, inclusive como arquiteto, como profissional, se aproximar mais e ver como é que as nossas pautas, enquanto eu falando como representando, na verdade, o IABRJ, como que a gente pode se conectar mais com a autarquia, né, que é uma conexão importantíssima para a gente, enquanto entidade, né? E aí, respondendo a pergunta que foi colocada, como que a gente pode reforçar essa presença e essa troca, né? Acho que durante as apresentações surgiram algumas ideias aqui, né? Acho que para a gente avançar na questão de incidência, a gente tem que aproveitar muito da metodologia que a casa coloca de incidência, não só territorial, né, mas como que é a articulação dessas forças locais, né, que são pessoas ou coletivos, como a Cláudia falou, como é que a gente se conecta nesses territórios com essas entidades que já existem lá e a gente ainda não conhece. Então, acho que a gente pisar nesses territórios também, que foi justamente esse edital, esse patrocínio que a Emily falou que a gente ganhou e vai poder utilizar, tem essa força, né, de chegar no território e falar, olha, a gente quer conversar com vocês para saber que sinergias a gente consegue alinhar e, assim, trabalhar para fora da capital. Uma vez a gente debate muito sobre isso, né, como a gente pode ter um IAB mais fluminense, não apenas IAB focado na capital, né, que é onde tem mais recursos, mais gente podendo realizar essas ações, e partir para os pontos mais distantes do Estado. E aí aí sim, para catapultar essas ações, acho que vai ser muito importante para a gente utilizar os núcleos que a EB já tem consolidados, que eu não sei nem se fazem parte do mapa que a Cláudia apontou dos coletivos. Vou até depois conversar com os núcleos sobre isso, para ver se eles já estão georreferenciados lá, e vou sugerir para eles colocarem isso, porque a gente pode avançar muito mais fácil nessas regiões, a gente já tem núcleo, como, por exemplo, Leste Metropolitano, Búzios, região dos Lagos, Baixada Fluminense, acho que é um dos mais fortes, assim, vamos dizer, atualmente, mais ativos, né? Baixada Fluminense, e a gente também está buscando outros núcleos, a gente já teve propostas de Magé, e alguns outros lugares para abrir núcleos também. Então, acho que a gente vai acabar, no primeiro momento, usando essa rede que já está consolidada, esses núcleos dentro desses municípios, ou conjunto de municípios, né? Como é o caso, por exemplo, como eu falei, da Baixada Fluminense, e também tentar acessar lugares mais distantes, como, por exemplo, Petrópolis, né? Que é um núcleo recente do IAB também, que está bem forte agora, que a gente pode ter uma boa interação. A gente vai ter que decidir isso internamente, né, ver como é que está o patrocínio e como é que a gente pode chegar nesses lugares, e as atividades, aí sim, voltando ao ponto que eu coloquei anteriormente, entender como a casa utiliza essa metodologia, talvez já partir dessa metodologia aí, e usá-la para chegar nesses lugares. E como a Amy Blaine falou também, eu tive a oportunidade de ir num CAU na sua cidade. Eu acho que é um evento que funciona super bem, tem uma audiência muito legal, vai muita gente no evento, e aí sim, do lado do evento do CAU na sua cidade, como que a gente pode criar essa repercussão, né, que faça as pessoas irem também a esse evento, né? Que não adianta a gente fazer um evento super bonito, com várias informações importantes, se não conseguir com que os atores que a Emily listou bem, que não são apenas arquitetos urbanistas, são gestores ou pesquisadores ou cidadãos, né, como um todo, como é que eles fazem para chegar lá e sentirem, terem a sua palavra com algum valor, né? Acho que o mais importante do que tudo é a gente não só apresentar, como fazer essa escutativa a casa faz tão bem, e aí mesclar essas duas metodologias, que acho que funcionam muito bem, e aí no futuro a gente tem uma nossa híbrida, né? A Emily já falou que a gente tem que realizar esse ano, então a gente vai ter que correr com isso para
para conversar e fazer essas reuniões. E, então, basicamente é isso. Acho que a resposta é essa. A primeira reflexão que eu pude gerar aqui durante essa reunião foi a gente mesclar essas duas metodologias e entender como essa população de cada, também varia, né, a cultura de cada município, como alinhar essa nossa vontade de ampliar a rede de articulação do OCA com essa cultura de cada município, né, como é que o município, como é que essa população se porta aqui, o que mais chama a atenção dessa população para trazê-la aqui para esse evento da gente nesse território, né? Qual que é a pauta que está mais latente? Acho que a Cláudia também colocou isso muito bem, né? Tem municípios que têm pautas que são mais latentes, a segurança hídrica, é o urbanismo tático, a segurança, uma pauta para um hospital regional, alguma coisa do tipo, que a gente também pode atuar, né? Saber qual que é o tema mais latente ali para a gente pescar isso e levar alguma coisa que seja factível para aquela população e não levar novas carências, mas trabalhar com a carência maior que essa população local tem. E sim, acho que a gente não tem como escapar disso, de usar já a rede que os núcleos organizados consolidados do IAB já têm, e atuar nesses locais, né, próximos, locais que sejam ou nos própria sede dos núcleos, ou muito próximo ali para a gente também poder fortalecer esses núcleos do IAB e cruzar, Cláudia, com esses pontos. Aí sim a gente vai ter que fazer essa pesquisa, né? Vou acessar lá o aplicativo aqui depois da reunião e ver quais coletivos ou organizações ou pessoas, como você fala, às vezes tem um ponto focal, né? Às vezes só uma pessoa, que a gente possa ativar ali para construir, assim como a casa, assim como o CAL, construir esse evento junto com a gente, esse evento que realmente reverte em alguma pauta que possa ser desdobrada no futuro, né? Não gerar uma nova pauta que talvez não seja interessante para aquela população local. Então, acho que o Verdier, pensando aqui rapidamente, com esses insights aqui que vocês deram na reunião, acho que seria nesse sentido. A gente vai ter que desdobrar isso em outras reuniões, mas acho que a gente foi bom para oxigenar alguns caminhos aqui na cabeça e já ajudou bastante. Passo a palavra para o próximo colega. Obrigado, Cláudio. Cláudia? Então, pensando em como a metodologia da casa pode inspirar, né, outras organizações ou coletivos, até mesmo a própria OCA urbana, ou até como a casa pode pensar sua participação em outras regiões do estado do Rio de Janeiro, eu vejo muito essa articulação em rede, né? A gente é uma organização que funciona por conta dessa articulação em rede. E aí, Crispim, a gente tem um grupo de WhatsApp, que é da rede de lideranças, em que a gente está dialogando todos os dias com várias pessoas de vários territórios, né, trocando informações sobre ações territoriais, informações variadas. E a gente tem um mapa da participação, né, que aí é que está, como você mesmo mencionou, georreferenciado, né, onde é que essas pessoas, onde é que esses coletivos estão. E é muito interessante que a gente trabalhe em rede para fazer o monitoramento e para fazer a incidência, porque essas pessoas estão nos territórios identificando os problemas, né, o que elas enfrentam no seu cotidiano, e é por isso que, para montar o mapa de peso da tarifa, a gente consultou a rede de lideranças para saber quantas pessoas estavam pagando de passagem. Lógico, a gente consultou o Diário Oficial, né, as plataformas das prefeituras, mas a gente também consultou os moradores. E a gente também dialoga com essas pessoas quando a gente precisa fazer pressão. Por exemplo, agora a Casa vai participar de uma audiência da Frente Parlamentar pela Justiça Climática, e a gente está convidando lideranças locais de vários territórios, né? Alguns desses que participaram da construção do Guia para a Justiça Climática, outros que não, mas que a gente entende que são territórios que são afetados diretamente pelo racismo climático na nossa metrópole, né? Então, a ação em rede, ela funciona em todo esse ciclo, né? Do levantamento de informações,
do monitoramento das políticas públicas, da construção de estratégias de mobilização e da construção das estratégias de incidência, para a gente fazer todo esse ciclo, né, das políticas públicas que a Casa se propõe a monitorar e a incidir. E pensando em como isso pode ser capilarizado, né, é importante a gente entender quais são as lideranças locais, né? Alguma pessoa veio me perguntar isso no final do seminário da reforma urbana. Eu não lembro quem foi, mas veio me perguntar como é que a gente fazia, né, para identificar essas questões, para falar com pessoas. Então, você precisa identificar quem são as lideranças do território, quem são as pessoas que estão articulando os problemas, quem são as pessoas que estão na ponta, né, no dia a dia, fazendo o levantamento de demandas e trabalhando continuamente na incidência territorial. Então, eu acho que, se fosse para a Casa expandir sua atuação, passaria muito por esse primeiro levantamento, né? Quem são as pessoas que estão se articulando aqui nesse território? É interessante que, esse ano, a Casa conseguiu se estender para Petrópolis. Petrópolis faz parte da região metropolitana, mas a gente não tinha agenda lá, a gente não tinha ninguém atuando lá. E calhou de uma pessoa procurar o Vitor, nosso coordenador geral, e essa reunião passar para mim. Eu sou petropolitana, eu nasci em Petrópolis, fui criada em Petrópolis, mas moro no Rio de Janeiro há bastante tempo, e eu que fui fazer essa reunião com uma liderança. Ela criou um instituto chamado Instituto Todos Juntos, Ninguém Sozinho, durante a pandemia, para ajudar famílias de pessoas que estavam sofrendo com a fome, né, no período das enchentes, e no período... E Petrópolis teve muitos desastres, né, 2022, recentemente, e essas famílias eram famílias que estavam passando fome, e ela veio procurar a Casa, e hoje em dia o Instituto Todos Juntos, Ninguém Sozinho é apoiado pelo Fundo da Casa Fluminense. E elas também querem formar uma agenda de Petrópolis. Então, às vezes, é uma coisa orgânica da gente conhecer alguém e estar trocando ideia, né? O Vitor, a Larissa, os nossos coordenadores, estarem em diálogo no território com pessoas e estarem entendendo que naquele território há a possibilidade de surgir uma agenda, ou a possibilidade de a gente fazer uma ação lá, uma divulgação da Agenda Rio 2030, ou ir lá apresentar o mapa da desigualdade, como muitas vezes nós também somos provocados, como Ministério Público, né? Nós somos provocados, e aí a gente se aproxima dessas organizações e faz uma construção de rede. Então, eu vejo isso, né? Seja para a provocação do Valverde sobre como fazer monitoramento e incidência, é através das redes, e para pensar no futuro da Casa Fluminense e também de outras organizações para o estado do Rio de Janeiro, é através da rede. Obrigado, Cláudia. Passo para a Emily. Estava aqui pensando no que você trouxe, Valverde. Eu acho que eu falei um pouco, né, durante a apresentação, mas eu acho que tem exemplos concretos, assim, né, de como é importante para o CAL ter acesso a esse tipo de informação, tanto de monitoramento quanto de incidência, para melhorar cada vez mais a sua atuação em todo o estado do Rio de Janeiro, assim, né? Como eu falei, assim, na comissão, e aí falando pela experiência da comissão, a gente recebe muitas, assim, demandas em relação à legislação que está para ser aprovada no município, ou né, o início de uma discussão para construir um projeto de lei específico. Então, ter acesso a essas informações e esses dados, com certeza, auxilia um pouco, né, no trabalho, na atuação do CAL, auxilia bastante, na verdade, e também fomenta que essas pessoas, inclusive, que nos procuram, consigam ter mais ferramentas para realizar suas ações, né? Porque muitas vezes o CAL, a gente está nessa função mais de acompanhamento, né? A gente não está ali realizando a ação concreta, a gente acompanha ela acontecer, como os projetos, por exemplo, que são patrocinados pelo CAL, a gente acompanha, a gente, enfim, fornece orientações também durante o processo, mas a ação ali realizada, ela fica muito por conta de quem está tocando os projetos, né? Como um projeto do OCA também, né? Então,
eu acho que cabe muito ao CAU estar cada vez mais aberto e também incentivar, das formas que forem possíveis, que esses projetos que pautam essa questão tanto de monitoramento, quanto de acesso à informação, quanto uma coisa que eu acho que também serve de muita inspiração da Casa Fluminense, que é essa construção cidadã de dados. Acho que isso tem sido um elemento cada vez mais, né, usado pela casa, e acho que é uma coisa muito interessante também de levar para o OCA, porque tem muitas informações que simplesmente você não encontra nos canais disponíveis. A gente lida muito com isso quando a gente está procurando legislação, e a gente não acha nada no site, nem a gente liga, e também ninguém tem essa informação para nos dar. E a gente sabe que quando a gente fala com uma pessoa do município, talvez essa pessoa, né, tenha mais ali informações e consiga acessar. Então, acho que isso é fundamental para a gente ter mais, cobrar também, né, que a gente tenha mais transparência dessas informações para todo o município. E aí não é só para arquitetos e arquitetos, mas para todo o município mesmo, né? Eu acho que o CAU tem um papel fundamental de cobrar isso também das prefeituras, né? E enfim, dependendo da situação do governo do estado também. Então, acho que é fundamental. E outra coisa que eu acho que é importante também ressaltar, e que a casa tem feito, que acho que são dados, né? Acho que até falei isso no dia da apresentação da reforma, do seminário da reforma urbana, é desses dados serem cada vez mais interseccionais, né? A casa acho que fez isso bastante nesse mapa das desigualdades agora, e isso tem um efeito assim, muito, muito relevante, né, para a promoção das políticas públicas, não só de quem é impactado por elas, mas também quem está pensando nessas políticas, né, nas cidades. E aí, se a gente pensar no contexto que arquitetas e arquitetos são, muitas vezes, pessoas que estão nessas posições nos espaços da gestão pública, é fundamental que eles também tenham acesso a essas informações para tomar melhores decisões, né. Então, acho que é isso, assim, tem muito ainda, muita coisa que pode ser construída, eu acho que é a sementinha sendo plantada ali a todo instante, né, e acho que é colocar também essa disponibilidade do CAU, né, nesse momento, né, que a gente está aqui agora de consolidação desse projeto que está por vir, para estar junto, para somar junto nessas atividades, né, para participar de alguma forma, já que isso faz parte, né, do orçamento participativo do CAU, e o CAU sempre se envolve muito nas ações que estão ali previstas, patrocinadas, ou, enfim, sendo fomentadas diretamente pelo CAU. Então, acho que é um momento, assim, oportuno para essa articulação de várias entidades, né? A gente também tem essa prática no Conselho de trazer as outras entidades de arquitetura e urbanismo para perto, por isso essa relação tão próxima com o IAB, com a ASBEA, com a ABEA, e com outras entidades que existem em outros municípios. Tem municípios que têm muitas associações de engenheiros e arquitetos. Então, também é uma ponte interessante para a gente conseguir atrair mais pessoas para o debate, né? Mais pessoas estarem aproximadas, e quando a gente tem essa articulação das entidades, sempre ganha mais força, né? A coisa anda melhor, né? O projeto é mais encaminhativo, então acho que é importante também. Enfim, já estou indo para outros assuntos já, mas eu acho que é um pouco isso, assim, que a gente tem como expectativa do CAU, né? Acho que os outros conselheiros poderiam também trazer outros apontamentos, mas trazendo a partir da experiência que eu tenho na comissão, né, na Comissão de Justiça, eu acho que o OCA, né, e organizações parceiras que estão junto com a casa são, né, fundamentais para a gente andar bem juntinhos aí nas próximas pautas, nos próximos projetos. Emily, muito obrigado. A gente está partindo já para o nosso último bloco, né? Mas antes de passar para os comentários finais dos nossos participantes, eu queria fazer alguns registros aqui, né? Além de agradecer a todos os que estão nos ouvindo, né? E a vocês que estão aqui colaborando conosco. Eu acho que esse debate, né, resultados do monitoramento urbano em território fluminense, né, mostrou uma decisão muito acertada, né, ao colocar juntos, né, a casa, o IAB e o CAU, né. E me chama muito a atenção de que nas falas de vocês, né, todo mundo falou em desafios, mas principalmente falaram em respostas a esses desafios, né.
Acho que isso é muito inspirador, né? A gente estar falando em problemas e, a partir de uma articulação cidadã, né, estar propondo ações, né? A gente não tem aqui aquela ferramenta que muitos eventos têm do Mentimeter, né, que coloca quais são as palavras que foram mais citadas, mas eu anotei aqui quais as palavras que mais se repetiram nas apresentações, e elas refletem também essa distribuição entre desafios e respostas, né? A gente ouviu muito falar aqui em desigualdade, em justiça, em racismo ambiental, em políticas públicas, em regiões, em ativação local, em diálogo, em acesso à informação, geração cidadã de dados, monitoramento, articulação, incidência e intersetorialidade, né? E eu acho que talvez sintetizando isso em 3 palavrinhas bem curtas, né? A gente falou muito em casa, em OCA e em rede, né? Que mais ou menos sintetiza aí o que cada uma das instituições aqui presentes faz nesse processo, né? A casa está aberta, né, para as iniciativas locais, né, para uma construção local, né? O IAB, né, ao criar o OCA, né, também acolhe, né, essas iniciativas, né, para ampliar a presença no Estado, e o CAL está aí fortalecendo essas redes através da sua atuação, né? Então, eu queria agora passar para uma rodada final, né, para vocês fazerem as suas considerações finais, já fazendo meus agradecimentos pelo tempo, não só em participar desse evento, né, que foi gravado, você está assistindo um evento que foi gravado alguns dias antes, né, mas toda a colaboração de vocês para construir coletivamente esse debate, né, preparar, pensar quais seriam os pontos que seriam abordados, né? Eu queria muito agradecer as instituições, vocês e as instituições que vocês representam. Então, eu vou passar agora a palavra. Quem quer começar? Não vou definir a ordem, não. Quem se candidata a começar? Ninguém vai, vou eu. Vai lá. Então, queria agradecer mais uma vez o convite, né? Sempre um prazer estar trocando aqui no Circuito Urbano. Um prazer maior ainda estar aqui com a rede de parceiros, né? O CAL, IAB, OCA Urbana, que a gente vem construindo. Espero que a gente possa fortalecer essa rede, né? Falando em articulação e falando em rede, que a gente possa se fortalecer enquanto uma rede, né? Para o monitoramento de políticas públicas, a OCA Urbana se debruçando mais sobre o Estado como um todo, a Casa Fluminense ainda pensando mais a região metropolitana, e hoje eu pude aprender um pouco mais sobre o CAL, né, sobre os conselhos e como eles atuam. Então, eu vejo que foi um momento muito bom de troca de aprendizados, né, e de uma construção para ações futuras, para como a gente pensar juntos nesse monitoramento e incidência de políticas públicas para esse Rio de Janeiro tão desigual e que precisa tanto, né, de mudanças e mudanças efetivas para a gente superar essas desigualdades. É isso, muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado, Cláudia. Vou lá. Bom, também queria agradecer, gente, eu acho que foi uma rodada, assim, de muito aprendizado, e eu senti, assim, uma revigorada, né, no OCA, porque já tem tanto tempo, né, e eu acho que o OCA passou por momentos tão distintos. Começou num contexto da carta, né, que foi uma mobilização importante aí pelo esse processo eleitoral para políticas pensando para as cidades, que reuniu tanta gente, tanta organização, né, e se consolidou depois com o MOCA, e pandemia e tudo isso, e alguns afastamentos, e depois aproximações de novo. Então, acho que já passou por muitas coisas o OCA, assim, né? E aí eu acho que hoje está nessa atividade aqui, né, do circuito urbano, foi muito bom para a gente lembrar um pouco desses passos que já foram dados e pensar mesmo nesse movimento de continuidade, cada vez estando mais próximos e, como a Cláudia bem ressaltou algumas vezes, trabalhando mais em rede. Então, fico bem feliz, agradeço o espaço, e vamos que vamos aí para os próximos passos desse projeto.
Eu espero que no próximo circuito urbano a gente tenha mais coisas para contar aí dos avanços. Obrigado, Emily. Vamos fechar, então, a noite com o Cláudio Crispim, representando o IAB, que, diga-se de passagem, né, foi o responsável pelo evento, foi quem apresentou a candidatura desse evento, né, para o ONU Habitat, e ninguém melhor do que ele para fechar com brilhantismo essa conversa entre instituições parceiras. Cláudio. Legal, Valverde. Bom, sempre um prazer participar aqui com esses colegas que a gente está sempre junto, né, no IAB. Como a Amy falou, a gente tem vários chapéus, né, então a gente acha que isso ajuda também a gente a flutuar entre as entidades, ajuda a gente a integrar, fazer essa costura interna, né, e depois trazer a público isso que a gente foi fazendo. E na minha fala eu queria focar muito aqui no convite para quem está assistindo, primeiro para os núcleos do IABRJ, que são muito importantes para o Instituto e fazem com que o IAB seja literalmente fluminense, né? Não se restringe à capital. Então a gente pretende muito focar no apoio aos núcleos e visitar os núcleos nessa rodada conjunta, né, com o patrocínio do CAL. A gente espera que a casa, eu sei que a Cláudia vai topar também, mas espero que a casa tope com a gente nesses locais, que são além do território atual da Casa Fluminense, né, e que a gente sempre fica provocando para serem, para a casa se expandir no futuro. E queria também falar para quem está assistindo agora que a gente está fazendo uma coisa que não está totalmente consolidada. O que a gente já montou não vai ser desmontado, já está pronto, só que a gente agora está preparando o futuro. Então, você que está assistindo pode fazer parte disso também, pode entrar em contato com o IAB, com o CAL ou com a Casa Fluminense, que os três vão levar vocês aos mesmos locais, e a gente vai se encontrar no OCA. Então, se você está vendo, se você faz parte de algum município desse que a gente já mencionou, de algum núcleo ou do mapa, com os coletivos que a Cláudia apresentou, ou as comissões do CAL, você pode entrar em contato com qualquer de nós aqui, que a gente vai poder direcionar você para o lugar certo, e tudo aqui é ação voluntária. Então, você vai ser mais do que bem-vindo, você vai ser mais do que bem-vinda a participar, e a gente está sempre aberto a construir junto, né? A gente nunca tem uma fórmula pronta, até porque criar coletivamente é até uma coisa, vamos dizer assim, relativamente nova, e é uma fórmula que tem dado certo. A gente vê aqui nas falas da Cláudia e da Emily, e que a gente tem a certeza que no futuro o OCA vai dar suporte para muitas ações, né? A facilitar muito dessas pautas de carência, né? Como a Cláudia falou bem, a gente vive esses momentos tão difíceis, né? Essa semana, então, foi péssima para o estado do Rio de Janeiro como um todo, apesar de ter acontecido só no Rio esse tipo de violência, né? E a gente quer cada vez mais que essa violência seja mitigada, pelo menos, com ações como essa que a OCA se propõe e que a gente vem trazendo com tanto carinho durante esses anos. Obrigado, gente, pela participação. A gente espera se encontrar em breve para resolver mais essas pautas que são tão importantes para cada município do estado. Obrigado a todas e todos. Aos